Ele deixou clara a posição dele com relação ao ministro, ele também criticou o Ricardo Salles do meio ambiente, são duas áreas bastante criticadas do governo e Weintraub está no meio dessa confusão toda relacionada ao Enem, Sisu, ainda há questionamento com relação às notas, mesmo depois da correção que foi apresentada, ele tinha prometido o melhor Enem de todos os tempos e a gente viu que foi um fiasco, uma atrapalhada toda, e em meio a isso tudo ele ficou desviando a atenção de coisa que não tem menor importância quando se trata de um ministério tão prioritário como é o Ministério da Educação. Eu acho que Rodrigo Maia, em boa medida, tem razão quando ele fala que compromete o futuro. Na medida em que você não tem um programa adequado, correto, eficiente, você acaba comprometendo a educação e o Brasil não pode mais perder tempo em relação a isso. Então eu acho que tem muita razão de chamar a atenção, não se pode cobrar, né? O presidente da Câmara já foi até criticado em outras ocasiões, como no caso de novo do secretário da Cultura, por ele ter falado através das redes sociais que era um caso de demissão imediata e depois ele acabou sendo demitido mesmo, então não dá para se ter uma interferência direta assim no executivo, mas fica a sugestão implícita aí de uma troca de ministros. Em relação à reforma administrativa, está mais do que na hora de o governo apresentar essa reforma. A equipe econômica já estava pronta para apresentar essa reforma, uma reforma muito mais austera, alguns meses atrás. Isso já era para ter sido apresentado antes da virada do ano, antes do recesso parlamentar, porque é uma questão urgente quando se fala em redirecionamento das contas públicas, de um ajuste fiscal de longo prazo que possa produzir resultados efetivos. Isso passa também pela máquina pública, por você ter uma maior margem de manobra em relação à gestão da folha de salários, dos gastos que o governo tem por aí, das amarras que são impostas, ainda que seja para quem entrar no serviço público a partir da vigência da nova legislação. Isso já estabelece uma perspectiva melhor, da mesma forma que a reforma da Previdência não conseguiu reverter os déficits, não vai conseguir reverter o déficit da Previdência agora, mas coloca as finanças numa trajetória mais favorável. É isso que se espera. Então, que seja apresentada logo essa reforma administrativa e que o governo também assuma logo uma posição em relação à reforma tributária, porque o Congresso pode avançar com esse assunto, independentemente da participação ou não do governo. Nós já temos uma proposta na Câmara, uma proposta no Senado, se fala numa comissão mista para conseguir chegar a um ponto comum. Os secretários estaduais também estão apresentando propostas em paralelo quando se trata do ICMS. Então, em algum momento pode sair uma reforma que talvez não seja exatamente o que a equipe econômica pretende. Então, que eles consigam, de fato, apresentar as duas propostas, que isso tem de partir também do Executivo.